Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter a nossa segunda aula, o segundo encontro. Eu vejo que algumas pessoas não vieram na primeira semana e não tem problema, né? A gente tem essa possibilidade, de eventualmente até faltar e mesmo assim garantir o certificado. Lembrando, que são exigidos 70% de presença, de participação, presença. São 10 encontros, então pelo menos 27 encontros a gente já consegue o certificado. Bom, hoje basicamente a gente vai falar sobre um filósofo cínico chamado Diógenes, mas antes disso eu queria fazer a ponte com a aula da semana passada, que a gente falou basicamente de um estilo de vida filosófico e das máscaras das quais eles utilizavam para a economia de energia e para poder, digamos assim, criar os seus conceitos, produzir as suas ideias com um pouco mais de conforto, digamos assim. E pela sequência mesmo do curso, eu penso que Diógenes ele é um ponto de ligação aqui muito interessante, levando à radicalidade aquelas noções de pobreza, humildade e castidade, principalmente quando se trata da pobreza. Então, por aí que a gente vai começar, primeiramente falando de quem seria o Diógenes, que vale ressaltar foi um grande acontecimento, assim, um dos grandes acontecimentos da antiguidade, pela exuberância e também pelo próprio escândalo do próprio estilo de vida. Diógenes ele foi filho de um banqueiro, alguém que cunhava moedas, e em Sinope, e o que se diz é que na juventude dele ele provavelmente deve ter tido uma infância tranquila, porque por conta dessa condição financeira. Porém, pouco tempo depois, o pai dele foi pego falsificando moeda, e aí por conta disso ele foi preso, e o Diógenes ele teve que fugir de Sinope, que era uma região portuária. E aí, daí, começa a odisseia dele. Ele inclusive vai dizer, que quando diziam que ele foi condenado a sair, ele vai dizer, vocês é que foram condenados a ficar, e daí ele vai para Atenas. E lá ele conhece Antístenes, que é um cínico original. Vale ressaltar agora que a ideia de cínico tem a ver com cão, tem uma vida ao estilo de um cão, pensando principalmente não nos cães domesticados, não são os pets, mas os cães de rua, que podem dormir em qualquer lugar, que comem em qualquer lugar, que fazem as necessidades em qualquer lugar. Então, esse, a princípio, é o estilo de vida de Diógenes. E ele encontrou muitas pessoas na época dele, desde o próprio Platão, também ele foi contemporâneo, pegou uma parte da vida do próprio Aristóteles, de Alexandre o Grande, que teve como preceptor o próprio Aristóteles. Enfim, foi uma figura realmente que chamava muita atenção, principalmente pelo modo de viver, pelo estilo de vida muito radical, levado ao extremo, mas que colocava em xeque a necessidade mesmo, o estilo de vida falso, e até questionava os valores dos gregos, dos atenienses. E aí, obviamente, há um paralelo com Sócrates, porque Sócrates ele teve vários discípulos. A gente tem a linha mais famosa, que é a linha do Platão, mas tem os socráticos menores, e entre eles tem o Antístenes, que pouco tempo depois acabou sendo o mestre do Diógenes. Essa linha é um pouco mais marginal, que vai dar origem a uma espécie de contra-história da filosofia. Tem um autor chamado Onfray que defende essa ideia, que são as correntes menos valorizadas. Aí vai entrar alguns estoicos, os epicuristas, mesmo que eles sejam citados, mas a gente percebe que há uma prevalência
com relação a essa linhagem aí que é Sócrates, Platão, Aristóteles, né, e por aí vai. Então, o Diógenes, ele vem dessa corrente, né, mais marginal, digamos assim, na história da filosofia, e ele levou a cabo algumas das reflexões socráticas, né, como viver de maneira veraz, de maneira verdadeira, né, inclusive questionando Platão sobre muitos dos seus posicionamentos, né, a ideia de que a verdade ou a aletheia deveria ser não dissimulada, né, deveria ser ali evidente, ela também deveria ser pura, né, a própria ideia de verdade como pura. Também a própria noção de verdade implica numa direção reta, aquela que não muda de caminho, ou seja, uma verdade incontestável. E por fim, a verdade enquanto algo soberano, que depende de si mesma, né? São as premissas de Platão que depois a gente vai, ao longo desses tópicos aí, radicalizar, né? Saturar, né? Levar ao extremo, como ele mesmo fez. Então ele teve, né, como um dos grandes inimigos o próprio Platão, né? Tem várias anedotas, né, na história da filosofia que trazem, né, alguns supostos encontros que eles tiveram, né? Alguns não têm prova, né, realmente determinante de que aconteceram ou não, mas muitas delas estão numa obra famosa de um outro Diógenes chamado Diógenes Laércio, que falava sobre a vida ilustre dos filósofos, e elas eram pautadas em anedotas. A ideia de anedota aqui são histórias que ilustravam a própria ideia, né, do caráter ou da atitude filosófica, né, desses vários filósofos que ele, por exemplo, Diógenes Laércio cita. E dentre uma das tantas histórias, tem uma delas que é a seguinte, né, o próprio Diógenes, ele frequentava a academia do Platão, ele ia eventualmente, na verdade, né, não é que ele era um discípulo de Platão, mas ele ia, ficava ouvindo as preleções lá do Platão. Em algum momento, Platão ele define o ser humano como um animal bípede implume. E aí ele ouve aquilo, acha muito engraçado, ele tem uma ideia, ele pega uma galinha, depena a galinha toda e joga assim para o Platão. Aí toma aí, filósofo, o seu ser humano, né, o seu homem, como ele chamava. Aí o Platão ainda corrige, não, é um animal implume, né, bípede, mas com unhas achatadas, né, unhas chatas, diferente da galinha. Ou seja, acho que não resolveu muita coisa. Mas de qualquer maneira, ele sempre levou à radicalização essa ideia, né, do que o Sócrates colocou, né, a ponto de enfrentar tanto Platão que ele era chamado do Sócrates enlouquecido, o do Sócrates desvairado, né? Porque ele batia de frente. A gente vai ver que essa é uma postura, é uma estilística e é uma performance, inclusive na linguagem da maneira pela qual o Diógenes se colocava. E aí, vocês lembram, né, que eu falei que o pai dele foi pego cunhando, né, fabricando moedas falsas, e aí o pai foi preso e ele teve que fugir. Aí quando ele foge, ele pergunta ao oráculo de Delfos, né, o que fazer para ter uma boa reputação. E aí o oráculo de Delfos disse para ele, descaracterizar a moeda, ou seja, mudar o valor da moeda. Só que a palavra moeda no grego, que tem a ver com nomos, né, tem tanto, né, um direcionamento para moeda, no sentido, né, monetário, como também valores, condutas, modelos, né, normas sociais. E aí se acredita que ele tomou esse direcionamento, né, de mudar a ordem vigente. Por uma série de questões, enfim, eu poderia até ter trazido as imagens dele, mas eu posso descrever um pouco como é que seria o Diógenes, porque com certeza algumas das referências são muito culturais, né? O Diógenes, ele vivia dentro de um tonel, vocês devem, na infância de vocês, né, terem conhecido alguém que vivia dentro de um tonel, né, o próprio Chaves, né, tem inspiração cínica aí, né, vivia, né, em pobreza, né, precisando de pouco. Ele tinha um cajado, tinha um manto, né, que ele levava basicamente, um alforje, uma sacola, enfim. Geralmente ele estava acompanhado por cachorros também, né, então ele tinha muito pouco, né. Ele tinha um cantil para guardar água e ele tinha uma cuia também. Até que em determinado momento ele vê uma criança tomando a água com as mãos e ele joga a cuia fora, diz, eu não preciso disso, é desnecessário, já que eu posso tomar água com as próprias mãos.
Então, essa era a descrição e a visão desse filósofo, né? Diógenes o Cínico. E aí, nessa ideia de descaracterizar a moeda, ou seja, de transvalorar os valores, que inclusive vai influenciar o Nietzsche depois, né? Séculos depois, ele, nessa história muito parecida com a de Sócrates, né? Ele vai ter a seguinte situação: o Sócrates, ele, né, basicamente se voltou ao conhecimento de si, né, que estava lá escrito no templo do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, que não é do Sócrates, né, mas ele tomou isso, né, a vida dele. Tinha uma outra frase que sim é dele, que ele dizia que uma vida não examinada não valeria a pena ser vivida. Então, de fato, ele tomou essa ideia do autoconhecimento, da autognose, né, e o Diógenes, ele foi para um outro lado, né? No caso do Sócrates, o autoconhecimento tem a ver com essa identidade de si mesmo, né? É um princípio da identidade, né? Se autoconhecer. Já no caso do Diógenes, ele trabalhava muito mais com a potência da alteridade, né? Do cuidado de si, que implica se modificar, se aprimorar, se aperfeiçoar, né? Então, há uma outra discussão que depois o Foucault vai retomar, né? Dessa distinção do conhece-te a ti mesmo e do cuidado de si. E a própria ideia de cuidado de si, ela implica também no cuidado do outro, né? Se você cuida das suas relações, dos seus afetos, né, do seu modo de vida, né, necessariamente isso vai irradiar para os outros, vai ser melhor para todo mundo, né? Então, o Diógenes, ele tinha isso como ideal, assim, digamos, né, de um trabalho sobre si mesmo. E aqui a gente tem uma filosofia que é uma filosofia da prática, tanto que ele, como Sócrates, não escreveu nada, né? Tem até algumas referências de que ele escreveu alguns livros, mas não há certeza com relação a isso, né? Muito do que a gente tem são as anedotas, né, essas histórias, e pautadas no próprio modo, na própria conduta, né? Isso daqui que para ele valia muito mais do que tratados, livros, etc. Então, descaracterizar a moeda é ir de encontro às convenções, aos modelos, ao estilo de vida grego, né, que era muito pautado no reconhecimento, né, principalmente na esfera política, né, na importância de ter a capacidade de argumentação, né, da retórica, a arte do convencimento e da persuasão. Então, ele tinha outros interesses, né, que a gente vai ver hoje, né? E o primeiro deles era justamente a noção de nós não devemos nos envergonhar pela própria condição da natureza, ou, em outras palavras, né, não dissimular, né, não deves dissimular. Só que o próprio Platão, né, ele defendia essa ideia da não dissimulação, de ter uma vida, né, exemplar, virtuosa. Só que o Diógenes via e ria à distância, dizendo que ele de fato não mergulhou nisso. Aí o Diógenes, ele foi, né, radical nesse sentido, né, de afirmar a própria vida, né, não se envergonhar ao olhar do outro, né, não dissimular uma vida. Então, o que ele fez com isso tudo? Ele teve uma vida materialmente, fisicamente, radicalmente pública. Tudo que ele fazia era na rua. Eu digo tudo, né? Defecar, mijar, se masturbar, comer, dormir, tudo isso era feito na rua, né? Então, ele dizia, né, que era preciso, inclusive, estimular essas situações, esses testes, como ele chamava, para que a gente não ficasse preso, né, ao julgamento do outro. Então, aqui é uma vida impúdica, né, sem um determinado pudor, né? Talvez isso tenha dado origem ao que hoje a gente entende de cínico, né, que é a ideia do cínico como aquele, né, que faz coisas erradas, né, sem nenhum pudor, mas em um outro extremo seria também falar uma coisa e fazer outra. Olha que cínico, né, tá mentindo na minha cara e tal. Mas só que a gente vai ver mais na frente que isso tudo foi deturpado, foi distorcido, e o que o Diógenes procurava não tem nada a ver com essa noção pejorativa, depreciativa que a gente tem hoje do cinismo, né?
Então, a ideia de não se envergonhar parte desse pressuposto, né, de que você, se a natureza te colocou, né, um corpo, né, com bunda, seios, pênis, etc., né, qual o problema de mostrar isso? Se isso é próprio da natureza. Então, ele dizia que as pessoas, por outro lado, elas queriam ter uma vida não dissimulada, mas a vida era toda pautada em seguir leis, regras, normas, né? E a gente vai ter autores, tanto epicuristas como estoicos, que vão dizer, né, dependendo do que você fizer, você deve perguntar para um amigo se está certo ou se está errado, ou imaginar que tudo que você faz, os deuses estão vendo, né? E necessariamente isso vai desembocar na noção do Deus teológico cristão, né? Aquele Deus como aquela testemunha que o próprio Raul Seixas fala numa das músicas dele, né? Chamada Paranoia, Deus que olha a gente fazendo coisas no banheiro, coisas que se faz no banheiro, tomando banho pelado, enfim, alguma coisa assim do tipo, né? Que essa ideia desse Deus que tudo vê, né? Esse Deus que é a testemunha que o Nietzsche depois, né, que o último dos homens, né, o homem mais feio, ele vai na verdade matar. Então, não se envergonhar, não dissimular, é viver uma vida plena, uma vida coerente, né? Fazer aquilo que você pensa, né? E vice-versa, né? Pensar aquilo que se faz, né? É uma implicação. Então, uma das transvalorações dessa moeda, né? Nesse câmbio aí, é justamente não se envergonhar daquilo que é próprio da gente, que é da natureza, o arroto, né? Ou gases, etc. Dentro do processo civilizatório, tem um autor chamado Norbert Elias, ele vai dizer que o processo civilizatório foi silenciando a gente, né? Aí vem as normas de etiqueta, etc., coisas que são movimentos próprios, fisiológicos do corpo, que a gente vai deixando, né, fazer ou fica muito constrangido quando acontece, né? Sendo que são movimentos, digamos assim, naturais, né? Então, descaracterizar a moeda, nesse caso aqui, né, é não se envergonhar pelo que a natureza nos deu, por aquilo que nós somos, né? Então, é como se fosse assim, isso é muito curioso, né? A gente fala dessa ideia de, será que, o que o outro vai pensar de mim, né, se eu sair com uma determinada roupa? Tem casos e casos, tem casos que são mais arriscados, né? Dependendo do lugar que você vai, do horário, da roupa, talvez isso possa ser um risco. É uma questão muito polêmica, né? Principalmente quando se fala de assédio, né? De assédio feminino. Mas o que eu estou colocando aqui é assim, que às vezes a gente se preocupa muito com o julgamento do outro, né? Como o outro vai me ver, como o outro, né, vai criticar, e no final das contas, por que isso me importa tanto? E aí a radicalidade do Diógenes é a afirmação da natureza, que é o que eu vou falar daqui a pouco, mas assim, viver conforme a natureza, sem se envergonhar, né, dos seus afetos, dos seus desejos, etc. O que ele vai dizer, por outro lado, é que para a gente não dissimular, que ele vai criticar na verdade por outro lado, é que para não dissimular você tem que seguir uma lei, e toda vez que você quebra com a lei, que basicamente é uma convenção social, basta a gente pegar a moda, por exemplo, né, como ela muda com certa frequência, num determinado ano é plenamente aceitável um estilo, um tipo de roupa, e passa um tempo, né, alguém vai dizer, não, que absurdo, sei lá, um brinco com um zíper, como se fosse um zíper, um tempo atrás isso foi moda, talvez hoje ninguém gostaria de usar isso. Então a moda ela é muito fluida, né? Ela não é, digamos assim, permanente, né? Ela vai mudando. Então, se tudo é convenção, né? Por que eu tenho que seguir essas convenções, já que elas mudam? Então ele vai se questionar nesse sentido, né? De não se envergonhar. E aí ele vai para esse outro movimento que é de buscar a desonra. E ele vai buscar a desonra com essa radicalidade, mais uma vez, da própria pobreza. Vai dizer assim, o que seria buscar a desonra? Dentro da noção de verdade platônica, seria ter uma vida que não seja impura, né? E aí ele tem uma frase dele famosa, que o Diógenes Laércio cita, que os raios de sol, quando entram numa privada, por exemplo, eles não se sujam, né? Eles continuam sendo raio de sol, mas eles não ficam sujos.
E era esse o movimento dele, porque ele andava com todo mundo, né? Pessoas que não eram tão aceitas socialmente, prostitutas, estrangeiros, ele estava envolvido com todo mundo, né? Ele estava de fato na vida, coisa que Platão não fazia, porque quando Platão ele faz aquela divisão famosa, né, do diagrama da linha, do mundo inteligível, do mundo sensível, ele vai valorizar muito mais o mundo das ideias do que esse mundo aqui que a gente vive, né, dotado de matéria e forma, que se destrói, etc. Ele vai defender um mundo suprassensível, para além da matéria, coisa que o Diógenes não faz, né? Ele vai dizer, então, se é para viver de fato a vida, né, a vida pura, né, eu vou me implicar nessa vida. E aí, nesse sentido, né, ele vai buscar a desonra. E a ideia de desonra aqui é muito curiosa, porque tem a ver com não buscar os valores da convenção, ou da norma, né, da cultura. É o que a gente estava falando sobre a pobreza na aula passada. Ele vai levar isso ao extremo. Alguns filósofos diziam, como Epicuro, que a gente vai estudar, que você deve comer coisas frugais, coisas simples, se vestir de maneira também discreta, com roupas mais simples. Ele vai ao extremo disso, ele vai para a rua, ele vai literalmente morar na rua, no tonel, e essa história do tonel é muito curiosa, quando eu estava lembrando do Chaves, porque assim, tinham prometido para ele uma choupana, alguma casa, um casebre, e essa pessoa não deu, e ele encontrou esse tonel, e ele foi morar no tonel. Ele dizia que era muito confortável morar no tonel, porque dependendo do período de frio ou de calor, ou como a gente diz de outra forma, nascente ou poente, ele poderia virar o tonel da maneira que fosse mais conveniente para ele. E ele também, por influência dos animais, ele viu um caracol e ele falou, por que eu não posso levar a minha casa comigo mesmo? Por isso que ele andava sempre com pouca coisa, e dormia num tonel, e ali ele fazia todas as coisas, e eu falava, por exemplo, da masturbação que ele fazia em praça pública, ou defecava, acho que até essa expressão de tô cagando e andando, vocês já ouviram essa expressão? Não tô nem aí para nada, eu acho que deve ser dele, eu não vi ninguém falando disso, mas eu lembrei logo dele. Essa ideia da masturbação, ele fala uma coisa muito curiosa, ele diz assim, seria muito bom, se a gente pudesse esfregar a barriga e acabar com a fome, assim como você tem um desejo sexual, enfim, e você, de uma certa medida, apazigua isso. Mas tudo isso para provocar esse pudor, esse tradicionalismo também, dizendo, isso faz parte do meu corpo. Alguns dizem que é quase um encaminhamento ali para uma espécie de gênese até do feminismo, que você não precisa necessariamente de um homem para ter prazer, ou de um matrimônio para ter prazer e tal. E aqui, de fato, no estilo de vida dele, ele era contra tudo isso, casamento, inclusive ter filhos, ele queria uma vida a mais desprendida possível. E essa ideia do desprendimento tem a ver com a pobreza, mas essa pobreza enquanto afirmação, que ele não está querendo mais coisas, ele não está pedindo mais coisas, ele precisa de poucas coisas, das coisas certas, ele depende das coisas certas. E aqui no caso, bom, tem várias situações, dele mendigando, por exemplo, ele dizia que a pobreza é a condição para a liberdade, porque como ele precisava de poucas coisas, ele precisava de poucos vínculos também. Então era um exercício de liberdade, de coragem e de resistência também, você ir de encontro às convenções, você, por exemplo, não ter roupa para se agasalhar, e aí o que ele fazia? Ele deitava na neve quando era um período mais frio, ou ele deitava no chão quente para se acostumar com o calor. Então ele ia fazendo testes para se acostumar com pouco, ele vivia com pouco. Então é por isso que nessa pobreza aqui tinha uma independência, mesmo que ele pegasse os restos, como ele via que os camundongos faziam isso, que é a ideia da animalidade, ele também não precisava servir ou fazer determinadas coisas,
se comprometer com um determinado trabalho, ou se comprometer a bajular alguém para ter poder, etc. Ele não tinha isso. Ele não estava preocupado em absoluto com o outro, né, com o que o outro pensava. Então, a busca da desonra aqui, da pobreza, era uma prática de liberdade, né, e um exercício de resistência mesmo, de várias formas, né, bem como de coragem, que a gente vai falar, né, daqui a pouco. Então, ele levou isso, né, que é essa ideia da pureza, né, ou de não se tornar impuro, ao invés de fugir dessa vida como Platão fez, né, filosofar é aprender a morrer, como Platão dizia, né, negando esse mundo, tanto da maneira, do ponto de vista do conhecimento, como da maneira literal, né, que a alma era superior ao corpo, que a alma, ela por vezes era constrangida pelo corpo quando a gente sente sono, quando a gente sente fome, quando a gente sente vontade de ir no banheiro e tal. E o Diógenes, por outro lado, não, ele estava ali afirmando o corpo, né, por inteiro, né, junto com o pensamento. Então, a ideia de pobreza aqui seria aquela noção que a gente falou antes de riqueza, né, de valorizar outras coisas, né, e aqui pegando a desonra também, como se fosse a humilhação, ele não se sentiu humilhado, muito embora eles, os cínicos, eles faziam testes de humilhação. Tem um dos cínicos conhecidos, ele estava num processo de treinamento e ele andava com um prato de lentilha por todo lugar, e ele ficava meio constrangido com isso, às vezes tentava esconder. Aí o mestre dele uma vez bateu nele, derramou lentilha para tudo quanto era lado, para mostrar, né, por que você está envergonhado com isso? São só lentilhas. E aí os cínicos, eles faziam testes como se fossem provações de humilhação, tipo no carnaval, que as pessoas vão vestidas assim de um jeito meio esquisito, gente que vai de fralda, coisas assim, né, por vezes vexatórias. Ele dizia que isso era um exercício para você trabalhar essa ideia de não se preocupar ou de não se importar com o que o outro pensa, né? Então, a desonra aqui também tem a ver com isso. Ele não estava preocupado com honrarias, com poder, com reconhecimento, com sucesso, muito embora ele tivesse por outros motivos, mas ele não buscava isso, ele buscava a vida mais simples possível. Eu acho que esse é o exemplo maior, assim, né, se a gente for pensar na vida de um filósofo cínico, né? E no caso o Diógenes, o cão, ele era um exemplo emblemático, assim, muito conhecido, muito forte. E aí, eu vou nisso, depois eu termino, qualquer coisa a gente retoma, eu vou passar por eles, depois a gente pode até voltar. Além disso, ele vai dizer, né, que da importância de viver conforme a natureza. Viver conforme a natureza é ter uma vida reta, que não se desvia por distrações, por paixões, enfim. Muito embora ele não desconsiderasse as paixões, mas existia um critério, uma seletividade, assim como eu falei na aula passada. E aí, com relação a viver conforme a natureza, ele vai de fato abraçar isso que é da valorização da animalidade. Então ele tem vários exemplos que ele encontra nos animais força, né, ou grandes exemplos muito maiores inclusive do que os dos homens, né? Nessa sequência de animal, homem, ou melhor, ser humano e Deus, ele vai colocar o animal na frente dos humanos, digamos assim. E como eu disse antes, né, uma vez ele viu um caracol e ele falou: eu posso levar minha casa comigo. Ou em outro momento ele viu ratos camundongos, né, comendo os restos ali, né, entrando nos caminhos escuros sem se preocupar muito, né, e sem esperar muito. Ele falou: por que eu não posso fazer isso mesmo, né, comer dos restos que ali caem, né? E a própria noção do cachorro, né, ou do cão, né, que faz de tudo ali sem nenhuma preocupação, né? Tem uma história do próprio Alexandre o Grande que vai se apresentar para ele, né, para Diógenes, falando que ele era o Alexandre, o imperador, e ele se apresenta como Diógenes o cão, né? E aí
se pergunta, por que o cão? Ele diz, porque eu abano o rabo para os meus amigos e eu mordo os meus inimigos. Então existia uma conduta do cão, né, que tem uma distinção, ele sabe, né, escolher as boas companhias das más, né, aquele que vai dar alimentos e tal, mas mesmo assim tentaram humilhar ele muito com relação a isso, né. Tem uma vez que ele estava no mercado, né, e nem todo mundo comia no mercado, ele comia ali, né, como a gente vê, né, algumas figuras como um mendigo, enfim, ele estava comendo e as pessoas ficaram ao redor dele apontando para ele, cão, olha o cão, olha o cão, e aí ele disse assim, geralmente são os cães que ficam ao redor da comida, né, cercando, né, circundando a própria comida, querendo dizer assim, vocês estão mais parecidos com o cão do que eu, né, ou em outro momento quando jogam ossos para ele, querendo humilhar ele vai e faz xixi nos ossos como um cachorro poderia fazer. Então o tempo inteiro ele estava provocando, tinha uma provocação de fato, uma performance, ele tinha uma performance em lidar com as pessoas, né? Como no outro caso famoso dele também, que ele andava com a lanterna de dia, eu procuro o homem, procuro o ser humano, né? De dia, né? E a provocação era essa, eu quero de fato encontrar alguém que viva como diz, né? Que viva de fato, que seja honesto, né, e verdadeiro consigo mesmo, né? E daí a ideia de se provocar, né, de procurar as pessoas com a lanterna. Então, essa vida conforme a natureza, que é uma vida reta, né, é a própria simplicidade da vida. Inclusive, né, lembrando aqui da morte dele, ele dizia algo muito curioso, ele dizia que quando ele morresse, ele queria que o jogasse fora da cidade para que os animais o devorassem. Alguns diziam que ele queria ser enterrado de cabeça para baixo, né? Porque ele vai dizer que de cima sobe, de baixo desce, tem toda uma questão do destino, né, da fortuna, mas ele não era nem um pouco preocupado com isso, né? Com a questão da morte. E aí, mesmo assim, depois que ele morreu, isso não aconteceu, fizeram um túmulo para ele, e aí fizeram uma homenagem, dizendo que a vida dele foi de tamanha glória, né, de uma glória que nunca se apagaria, né, ao contrário do bronze, que perderia o seu brilho, né, o Diógenes teria a sua glória, né, com o passar dos anos, com a passada, né, dos séculos, que de fato a gente conhece até hoje, né, porque ele ensinou a gente a viver de maneira simples, conforme a natureza. Então, o que ele está dizendo aqui é que a vida é muito mais simples do que a gente imagina, né? Claro que com isso que para a gente hoje é extremo, né? Viver na rua, né? E não era uma apologia da miséria em si, era uma pobreza ativa, real, né? Dizendo que ele precisava de poucas coisas. Tem uma seleção, né? Eu preciso de poucas coisas e preciso das coisas certas e necessárias. Então, por outro lado, ele está dizendo que muito do que a gente tem, do que a gente possui é desnecessário. Então, viver conforme a natureza é afirmar esse nosso lado animal, que no Ocidente sempre foi, né, discriminado, né, acusado, como se fosse algo inferior, né, afirmar os instintos, os desejos, os impulsos. E o que ele está dizendo é que nos animais a gente tem muito que aprender, né, observando os cachorros, etc. Aí a gente faz um pouco disso, né? A gente atribui características, né, para falar que alguém é forte como um leão, né? A gente costuma atribuir algumas características animais, tanto positivas quanto negativas também, né? Mas ele, de fato, afirmou que a gente pode chamar de uma espécie de devir cão, né? De viver a partir dessas forças, dessas influências, né, que os cães viviam de maneira muito simples, né, fazendo as coisas. Por exemplo, um cão, ele, dependendo do caso, né, sem pensar no cão domesticado, no pet, mas ele, em qualquer lugar ele dorme, em qualquer lugar ele come, né, ele vive um pouco, né, mas isso faz com que ele não tenha uma dependência do outro, né. E aí, como o Diógenes também fazia, né, ele vivia com pouco,
mas ele também estava preparado para viver em qualquer lugar, morar em qualquer lugar. Essa noção que começa aqui no cinismo, que a gente chama do cidadão do mundo, ou cosmopolita, né? Aquele que pode viver em qualquer lugar, né? Que não tem aquele afã, aquela vontade, né, do nacionalismo, da pátria, né, direitos restritos ali, fechados. Ele vivia em qualquer lugar, tanto que algumas questões políticas, né, clássicas da polis, ele não se envolvia. Não quer dizer que a vida dele não seja política, é uma outra política aqui, que não é a política das instituições, né, dos partidos, né, das formas de governo, né? É o que alguns chamam, isso daqui já no século XX, uma espécie de micropolítica, né? A gente vai retomar isso mais para frente. Então, viver conforme a natureza é isso, viver aprendendo como os animais fazem, né? Inclusive migrando, né? Então, o cínico, ele é um nômade, né? Inclusive tem uma história dele, que ele foi capturado por piratas, e aí ele foi vendido como escravo, né? E aí, no momento assim, perguntaram para ele, né, o que ele era capaz de fazer, né, o que ele sabia fazer. Um falava que era carpinteiro, e aí ele falou que ele era bom em comandar homens. E aí ele olha para alguém que parecia ser muito rico ali na multidão e fala assim, que ele escolheu a pessoa, né, para ele ser como se fosse o senhor dela. Só que aqui tem algo muito paradoxal do senhor e do escravo, porque ele mesmo dizia que ele servia, mas ele servia não no sentido pejorativo do escravo, mas ele servia através do ensinamento como prática, né? É como se fosse uma necessidade premente de doar, né? Ele chama de uma virtude dadivosa, de uma distribuição, né? Alegre, né? De você doar porque você tem muito ali, né? O Diógenes, alguns diziam que ele era misantropo, né? Que ele não gostava dos seres humanos, até porque ele defendia muito os animais, mas ao mesmo tempo existia algo que ele via assim, que no fundo ele estava preocupado com o modo de vida. E aí eu fiquei pensando comigo em algumas séries, e eu lembrei de uma série que eu achava que tinha uma influência muito forte do Nietzsche, mas eu acho que tem do Diógenes também, que é aquela Dr. House. Ele tinha, não sei se vocês conhecem a série, então ele tinha aquela fala muito, né, às vezes até misantropa, assim, insensível, às vezes até não empática, mas toda aquela postura dele, por vezes até arrogante, né, ele acabava salvando vidas. Então tinha algo muito paradoxal ali, né? Ele parecia que não estava preocupado, mas aquilo para ele era fundamental, né? Então o Diógenes, ele é como se fosse um médico da civilização, que ele traz o remédio, mas ao mesmo tempo ele também coloca o dedo na ferida. Ele também, né, se for necessário, ele vai fazer isso, né? E daí vem a ideia da militância, né? Essa ideia de tornar-se militante, aqui, pensando numa vida filosófica que pode ser de qualquer pessoa, denunciar ou latir quando algo está errado, né? Eu dizia na semana passada que o filósofo é aquele, mesmo que seja alguém muito frágil fisicamente, mas alguém que tem uma potência de contestação, de subversão muito grande, né? É um insubmisso. Então, o militante é aquele que denuncia, aquele que fala, né? Aquele que se coloca independentemente dos poderes. E aí entra a figura muito conhecida do Alexandre o Grande, né? Tem uma das cenas mais famosas que Alexandre chega próximo dele, né? Já tinha ouvido falar muito bem dele, e pergunta assim, me diga o que tu queres, né? Eu te dou qualquer coisa. Aí ele diz assim, eu só quero que você saia da frente do meu sol, porque você está me atrapalhando de tomar o sol, né? Então ele está dizendo assim, eu tenho tudo que eu preciso, eu não dependo de você para ter o que eu preciso. E a ideia do sol é a mesma ideia dessa doação, né? O sol, ele doa os raios dele para manutenção da vida, e assim, ele não pede nada em troca, né? Nesse sentido aqui, o servir do filósofo é essa riqueza, né, de distribuição, né, da virtude dadivosa, como os chefes, por exemplo, de algumas tribos aqui indígenas no Brasil, né, eles eram reconhecidos porque eles eram os que tinham menos coisa, né? Que vai dizer isso é o Pierre Clastre, né, numa obra chamada Sociedade contra o Estado. Ele chegou aqui no Brasil, né, um etnólogo, né, antropólogo francês, e ele descobriu que o chefe da tribo era aquele que tinha menos coisas,
porque ele tinha que dar cestos, né, para as mulheres, arco e flecha para os caçadores, né, e é uma concepção totalmente diferente do poder, né, ou da centralização de poder. Então ele era esse, não necessariamente de dar, né, de doar bens materiais, porque ele nem tinha, né, mas porque ele estava preocupado, né, com uma vida mais bela, né, com uma estilização da existência pautada nessa denúncia, nessa contestação, né, dos valores, das convenções, etc. Então aqui há uma contraposição da physis, né, da natureza, e das convenções, né, pensando também, né, de viver conforme a natureza, de enfrentar isso que foi instituído, né, socialmente, culturalmente, por vezes para seguir uma lei, para manutenção de um determinado poder, e ele buscava, por outro lado, a autossuficiência, a liberdade de expressão, né, um descontentamento, né, com a tolice, com o próprio obscurantismo também. Ele em alguns momentos ele até criticava o intelectualismo, né, ele falava que era mais importante viver até do que ler livros, etc. Então a militância dele era nesse sentido, né, de não aceitar, de não admitir a baixeza, a tolice, a superstição, a ignorância. E essa cena com Alexandre o Grande mostra muito isso, que ele não é como se fossem forças antagônicas, né? É o que eu chamei na semana passada do poder e da potência, né? O que chama mais atenção é que eles morreram no mesmo ano, no mesmo dia, né? E mostra claramente como eram reinos diferentes. Quando o Diógenes diz em um momento, se eu não for, o Alexandre o Grande, ele diz assim: se eu não fosse o Alexandre, eu gostaria de ser o Diógenes. Aí, sendo que o Diógenes ele responde, mas eu é que sou o rei, né? Porque ele é autossuficiente, né? Quem tem o poder é impotente, quem tem o poder depende dos outros, né? Como se fala por aí, né? Se você quer ser multimilionário, você tem que explorar pessoas, você tem que herdar grandes fortunas, você tem que, sei lá, lavar dinheiro, sonegar impostos. Tudo isso envolve outras pessoas, ninguém fica rico sozinho, né? Você deu o exemplo do Elon Musk, né? Ele não ficou rico sendo o homem mais rico do mundo, né? Tudo isso foi através de exploração, né? Do apartheid, né? Na África do Sul, enfim. Então, ele, o Diógenes, era muito mais independente, autossuficiente do que o próprio Alexandre o Grande, né? Então, a ideia, né, dessa vida militante é uma vida pautada no domínio de si, né? É como se fosse assim, nós vivemos, né, em conflito também conosco, né? Com relação, né, aos desejos, às paixões, às emoções, à racionalidade, sem opor isso tudo, e a gente vai fazendo exercícios, que era o que a maioria desses filósofos antigos faziam, né? Eram testes, exercícios, assim como quem é, né, um pouco mais, talvez da minha geração, tinha aqueles mestres de arte marcial, né, Seu Miyagi, né, Karate Kid, enfim, que eles faziam grandes testes, eram exercícios diários, né, que você fazia para você ter uma vida mais virtuosa, uma vida mais estilizada, uma vida mais bela, mais interessante. Então, o militante ele tinha, primeiro, antes de tudo, e isso é uma questão da política que o Foucault vai descobrir, né, depois, que antes de querer, né, governar a casa com uma ideia de economia, do oikos, ou de governar uma cidade, você primeiro deve ter o domínio de si. E aqui o domínio não no sentido que depois virou, né, no cristianismo primitivo, numa espécie de asceticismo, de negação da vida, não era isso no primeiro momento, mas era essa capacidade de dosar e de saber exatamente o que você está sentindo, o que você está pensando. Então o cínico ele sabia o que ele precisava. Se ele estava com vontade de fazer xixi, ele fazia em qualquer lugar. Se ele estava com vontade de defecar, ele defecava, para dizer o que ele pensava disso, que faz parte da natureza, assim como a masturbação, enfim. Então ele vivia de maneira muito radical, performática, sem se preocupar com o olhar do outro. Tem uma outra situação que ele está na casa de alguém, né, uma pessoa rica, e em algum momento ele cospe no chão,
E a pessoa reclama com ele, né? Não, tipo, não cuspa no chão. Ele falou, tá bom, eu vou cuspir na sua cara, que é o lugar mais sujo que tem aqui. Então ele era provocador, né? Ele não estava nem um pouco preocupado com essas convenções, né? Ele, de fato, vivia como um cachorro de rua, assim, que não precisa agradar todo mundo, sabe? Ele não estava, de fato, preocupado em agradar ninguém, nem de submeter ao poder, à norma, né? Essas influências, né? O reinado dele, ele dizia que era mais forte do que o reinado do Alexandre, né? Porque ele cuidava de si mesmo. Essa noção de cuidado de si, ela, por vezes, foi considerada um ato de egoísmo, né? De individualismo, né? Cuidar de si, né? Para algumas pessoas tomou esse enviesamento. Só que ele e outros, né, diziam que a noção de cuidado de si, ela envolve, né, um aprimoramento existencial, e para eu cuidar dos outros eu tenho que cuidar de mim primeiro, coisa que geralmente a gente não faz, né? O que a gente faz é querer dar pitaco na vida dos outros, né, dar soluções, etc. E quando você vai observar o estilo de vida da pessoa, ele né, contestável, enfim. Então, a ideia do cuidar de si, ela é muito importante. Tem um exemplo que eu acho muito bom, eu sempre repito ele, né, que é quando a gente está, né, viajando, né, de avião, a aeromoça, né, vai explicar lá, né, caso haja uma despressurização, máscaras cairão à sua frente, e aí você deve colocar primeiro em você para depois colocar nos dependentes, né, nas crianças, nos idosos, em alguém que tem alguma doença. E aí no primeiro momento a gente acha estranho isso, né? Poxa, mas por que eu não coloco primeiro neles para depois colocar em mim, né? Mas a ideia é justamente essa: se você tem mais capacidade de coordenação motora, você coloca primeiro em você, depois coloca na pessoa, né? Porque é capaz, né, por alguma situação você perde a consciência, a pessoa não consegue ficar com a máscara direita, acaba que todo mundo morre, né? Então essa ideia do cuidado de si para cuidar do outro, ela é muito importante, né? E ela se desdobra principalmente com relação à liberdade, né? Tem uma premissa muito forte no direito, né, que diz que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, né? Uma visão bem positivista dentro do direito. Eu acho ela, em todos os sentidos, limitantes, né? A ideia mais interessante é assim: se eu tenho mais liberdade, quanto mais liberdade eu tiver, mais isso irradia, melhor vai ser uma sociedade livre, né, que faz um bom uso da liberdade, da autonomia, e não que a minha liberdade termina onde a começa do outro. Elas se somam, elas se expandem, se multiplicam, né? Então, essa ideia do cuidado de si, ela é muito rica nesse sentido, né? Você cuida de si para cuidar dos outros e para que você tenha, né, uma comunidade ou uma democracia real, né, mais potente, onde as pessoas conseguem, digamos assim, viver de maneira mais autêntica, né? E aí, no caso do cínico, ele tinha uma prática, tanto do ponto de vista da linguagem, quanto do ponto de vista do próprio estilo de vida, que é o que eles chamavam de parresia, ou a coragem da verdade. A coragem da verdade implica numa fala franca, numa fala qualificada, que você fala para o outro o que você pensa, mas não no sentido de humilhar o outro, de rebaixar o outro, mas de trazer ali o que é importante, de não aceitar um modo de vida mais servil, mais limitado. A fala franca, essa coragem da verdade, ela envolve isso, você trazer à tona aquilo que não tinha sido visto ainda, de você, por vezes, trazer algo que é polêmico, sem ser polemista, porque o polemista, ele traz uma polêmica, mas ele não traz proposições. Nessa coragem da verdade, nessa fala franca, nessa palavra veraz, qualificada, você traz aquilo que, como se diz, né, o rei está nu. Ninguém está querendo dizer que o rei está nu, aí você vai e diz aquilo, né, e você faz mover todas as estruturas ali. Isso era arriscado, né? Era uma fala muito arriscada, porque eventualmente as pessoas poderiam até se sentir mal com isso,
Ele falava muito desse cuidado. Isso quem vai também mais uma vez dizer é o próprio Foucault, que ele vai encontrar isso nos cínicos principalmente, que essa coragem de dizer a verdade, de se colocar, ela tinha que compreender também, considerar que você também se envolva naquilo que você diz, que é diferente do que muitas pessoas fazem, né? Acusam os outros, todo mundo está errado, né? Um autor que a gente não vai ver, né? Mas o Sartre que diz, o inferno são os outros e eu estou sempre certo. O que ele vai pensar assim, eu também me implico nisso, será que eu também tenho que tomar cuidado, eu tenho que me exercitar, eu tenho que me trabalhar para não cometer essas tolices. Daí a ideia de exercícios, exercícios diários, constantes, é de um exercício e uma conquista, desse cuidado e dessa coragem aqui, da vida veraz. E a vida veraz aqui por quê? Isso daqui é importantíssimo, é um filósofo que ele vive de fato, verdadeiramente, conforme ele pensa e diz. Então aqui a gente tem uma harmonia, uma relação, uma implicação entre o que é dito e o que é feito. Uma coerência entre a ação e o pensamento e a linguagem. Essa é a ideia da coragem da verdade, que tem implicações políticas interessantes, coisa que hoje a gente cada vez mais acha escasso, raro, alguém que valoriza de fato essa vida verdadeira. A gente tem uma crise da verdade hoje, ao mesmo tempo que se diz valorizar a verdade, há uma ditadura da verdade, que a gente é obrigado a produzir discursos sobre nós mesmos. Daí tem o nascimento das vertentes da psi, na criminologia também, você tem a obrigatoriedade de produzir discurso sobre si mesmo. Os algoritmos também demonstram isso, nas redes sociais a gente o tempo inteiro está falando sobre a gente, que a gente deseja através das pesquisas e tal. Então é uma produção, digamos assim, dessa verdade, e ao mesmo tempo a gente tem uma falência da verdade com essas noções de fake news, e da desconfiança para com o outro. A gente vive num momento de produção de paranoia generalizada, totalizante, da dificuldade de conseguir criar vínculos, de fazer tessituras, de confiar. Confiar tem a ver com fiar com o outro, fazer uma ligação, como se diz, dos fios. Então, essa noção de coragem da verdade, ela é extremamente relevante por isso, eu digo isso em 2022, dentro de várias relações, sejam familiares, amorosas, fraternais, no trabalho, enfim, na própria cidade, onde a gente se coloca, onde a gente toma decisões, essa coragem da verdade, ela vai ficando cada vez mais rara. E o Foucault, aqui, que vai ser um autor que a gente vai ver também, ele vai dizer que essa é uma das características do filósofo. O filósofo ele tem que bancar um estilo de vida, viver de maneira coerente. Quando eu digo coerente também, claro, tem os deslizes, os equívocos, mas tem algo ali que é de uma consistência afetiva. Mesmo uma pessoa aberta à mudança, à diferenciação, à modificação de si, tem uma consistência afetiva que é diferente de um estado daquele que é muito volúvel, a ideia da Maria vai com as outras, facilmente influenciável. Não, a ideia da mudança ela é extremamente rigorosa também. Tem uma apreensão aí muito qualificada, até da própria modificação, tornar-se aquilo que tu és, que o Píndaro vai utilizar, que o Nietzsche vai se apropriar lá no Etiôme. Então, ao transvalorar os valores, o Diógenes ele vai questionar as condutas, a ordem, os modelos vigentes. Ele vai buscar viver de uma maneira autêntica, autônoma, autossuficiente aqui também, e totalmente implicada, totalmente ligada àquilo que pensa, que diz. Então,
eu acho que esse segundo encontro, a gente chegando, né, no Diógenes, eu acho que tem muita coerência, assim, né? Ele é esse exemplo de uma vida filosófica. Tanto que até hoje, mesmo ele não tendo escrito nada, a gente tem ainda, né, relatos, anedotas sobre a vida dele, né? De fato, foi um fenômeno muito curioso, né? Mesmo que escandaloso, né? Com uma própria ideia de coragem da verdade, que é o escândalo da verdade, de você trazer à tona que as pessoas não suportam ouvir. O Nietzsche, ele fala alguma coisa do tipo no Zaratustra, né? Que ele fala da importância, ele fala muito do silêncio, mas ele fala também da importância de encarar a verdade. Ele diz que aquelas verdades que não são ditas, elas nos envenenam. Isso aqui é matéria para psicossomática, para terapia, para análise, por aí vai, né? Então, da importância, né, também de dizer a verdade, só que nem todo mundo suporta a verdade. Tem pessoas que não suportam ouvir, tem pessoas que não suportam nem falar a verdade sobre elas mesmas, né, ou sobre o mundo, enfim, né? Então, aqui está o ato de coragem, porque você encara, inclusive, a si mesmo, né? Volto a dizer, a coragem da verdade, que é dessa denúncia qualificada, rica, ela se coloca também, né? É como se o filósofo ele tivesse o tempo inteiro com um espelho quebrado, que ele se olha o tempo inteiro, ele está se revisitando, mas ele nem sempre se reconhece nesse espelho, porque ele está nesse processo de transmutação, de transfiguração, né? De mudança do valor da moeda. E a ideia do valor aqui, né, é aquilo que vale, é aquilo que tem importância, né? Como diz, né? Onde estarás o teu tesouro, estarás também o teu coração. O Nietzsche pega isso na genealogia, ele vai transformar em outra coisa. O que é o tesouro? O tesouro é aquilo que tem valor, né? A moeda. O que vale para você? O seu coração é o seu desejo. Então a pergunta é: será que de fato a gente está vivendo essa vida como a gente, né, desejaria? De fato, a gente está se adequando a convenções, a modelos, a padrões, a estilos de vida, né? A gente pode falar aqui, fazendo, né, as atualizações, né, desse estilo de vida atual, né, de ter que consumir de maneira desfreada, de ter que produzir o tempo inteiro, né, que a gente tem uma apologia também ao ócio, né, de não trabalhar, de não estar vinculado a determinadas convenções sociais, né. Então, eu de primeira mão, assim, né, eu acho que o Diógenes ele traz essa provocação, né, da gente questionar de fato: será que eu preciso de tudo realmente que eu desejo? Será que... E aí é mais complexo, mas é inclusive de questionar os valores, né? Qual o valor dos valores? E para quem são esses valores, né? E aí é como diz lá no filme... vou lembrar, um filme de 99, Clube da Luta. Lá no Clube da Luta ele tem uma fala mais ou menos assim, que a gente trabalha para... Às vezes a gente faz o que a gente não gosta, mas trabalha para comprar coisas que nem sempre a gente precisa, né? Para agradar pessoas que a gente não gosta, né? Então às vezes a gente está muito preocupado com o olhar do outro, que nem sempre, geralmente não tem muito a ver com a minha vida, né? Então você fica, e aqui eu acho que esse uma das teses até do curso, né? Subjugado ao olhar do outro, né? E aqui o que ele vai dizer, né? De não se envergonhar, de buscar desonra, né? De viver conforme a natureza, de ser um militante, de defender, né, um posicionamento, mesmo que a maioria das pessoas não concorde, isso daqui é uma maneira de você fugir do julgo, né, do olhar de julgamento, de acusação do outro, né? Mas enfim, mas é isso. Mas eu queria ouvir um pouco vocês, porque é um assunto que eu acho que atravessa, né, a nossa existência, mesmo que seja um conflito, né? A gente vive nesse conflito também do que fazer, do que não fazer, da mudança, enfim. Acho que é interessante, né? Isso está respondendo bastante coisas que minha curiosidade a respeito do curso, né? Sim, sim. Né? Uma vida filosófica. Sim, sim. É isso, né? A vida filosófica é essa compreensão da vida como uma obra de arte, né? Perfeito. Você buscar a beleza, né?
uma busca, uma vida interessante, né? Sim, sim, perfeito. Claro, envolve uma reflexão, né? Perfeito, O perfeito. reflexo, né? O segundo olhar, né? Perfeito, A revisão, perfeito, né? perfeito. Acho que isso é Exatamente. bem típico, né, dessa atitude filosófica. Ótimo, ótimo, perfeito, perfeito. E aí, tentando fazer um diálogo um pouco Pronto. irônico, um pouco, não sei, fantástico, né? Como seria o diálogo entre Diógenes e Freud, né? Eu acho que Diógenes não precisaria, né, da psicanálise, né? Sim. Talvez não precisaria, né? Porque talvez em Diógenes não haveria esse mal-estar da civilização. Perfeito, Né? perfeito. Não haveria. Perfeito. Eu acho que ele talvez ele até questionaria o que seria a civilização, né? Perfeito, perfeito. Esse exemplo, o princípio do prazer, o princípio da realidade está no mal-estar da civilização, é esse exemplo. Perfeito. O Diógenes ele não seria um cão, tipo, sei lá, sem preconceito contra os poodles, mas um cão mimado, né, neurótico, histérico, né, seria um cão de caça, né, de fato. Eu acho, bom, legal esse assunto, né, a gente poderia pensar nas relações aqui, mas com relação a muitos recalques, né, produzidos, né, por essa civilização, de fato, o Diógenes ele, né, passou adiante, não passou longe disso. Legal. Porque não teria mudou, né? Sim, exato. Não, inclusive é isso. Tem outras civilizações, aqui já é uma discussão, né? Outros povos, persas, etc., que lidavam muito bem com o incesto, por exemplo, né? Coisa que é trazida no complexo de Édipo, né? Do problema. Mas o que ele vai dizer, que eu acho que a sua colocação é muito boa, assim, é que tem coisas que são além do bem e do mal, que é o que a gente julga alguma coisa a partir de um valor que foi forjado, foi criado, né, e que poderia ter sido outro, né? Sei que é muito difícil, né? A gente sabe que o contexto social é uma pressão, é um peso enorme. Tipo, a gente não pode tirar a roupa aqui e sair pelado, né? Isso vai implicar em vários transtornos, né? Inclusive atentado ao pudor, enfim. Mas assim, mesmo assim, né, a gente não está levando o sentido literal e radical aqui do pensamento dele, mas tem muitas convenções que aprisionam a gente, né? A gente fica com vergonha do outro, né, do jeito de se vestir, do jeito de falar, né? Enfim, né, a gente fica muito preso, né, ao julgamento alheio, né? E aí ele, de fato, ele vai desmontar esse tribunal aí do julgamento, né? Ele vai colocar abaixo, né, sem nenhuma piedade, assim, né? Mas é isso. O que mais? Eu gostei da colocação, acho que a gente vai construindo aqui alguma coisa. Tem um ponto que seria interessante quando você falou, né, sobre que a pobreza não seria o oposto da riqueza, né? O que seria esse oposto da riqueza? O que seria o oposto da riqueza? É uma pergunta, né? Eu estou tentando também. Não, a gente pode pensar junto. Do primeiro momento, né, quando eu digo, né, desse buscar a desonra que está implicada com a noção de pobreza, ele vai dizer que é esse teste que parte de uma coragem, de uma resistência para determinados modelos, padrões, convenções. Essa vida de convenções, de conveniências, que é a vida social. A pobreza aqui, né, não seria, se bem que no caso dele também né, tem a miséria mesmo, material, mas a pobreza aqui, eu vejo muito mais fazendo esse contraponto, né, de não querer essa riqueza que está associada a uma posição de reconhecimento ou de acúmulo de bens. Então a riqueza dele, por exemplo, você usou um termo, inclusive o tema do curso passado, é de você conseguir ver beleza na existência. Isso é uma questão de estilo, a gente não consegue, porque a gente está nessa correria, né, nessa corrida frenética, a gente não consegue ver beleza, né, sei lá, no pôr do sol, né, a gente perdeu essa capacidade mesmo de admirar, né, de ver aquilo que é belo, né, em muitas coisas, né? Até no que é dito feio, ordinário, né? Ele vai para esse extremo da pobreza,
do sujo, né? Para justamente denunciar a hipocrisia. Que adianta você estar todo arrumado, né? Bonitinho, cheio de, né? de posses, de bens, sei lá o que, né? Se por dentro você está podre. A ideia é você tem muito dinheiro, né? Você é tão pobre que só tem dinheiro, né? Você não tem outras coisas, né? Então a riqueza aqui ela tem a ver com nessa vida conforme a natureza, de você se vincular, né? De se conectar com as forças da natureza, de fato, né? De ter uma ligação real com a terra, né? De ter um espírito telúrico, né? Que está envolvido com a terra. Mas é um assunto muito polêmico, né? Essa questão, porque a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar fazendo essa apologia à miséria, né? De não questionar as estruturas, né? Que segregam, que, né? Tolhem determinados direitos sociais. Mas é um outro tipo de riqueza, assim. E no fundo, não é nenhum problema você ter alguma coisa ou outra, né? Se sentir culpado com isso. Mas é dizer que tem coisas que você tem e que ninguém tira de você. É um clichê, mas mais um clichê, mas ele serve, né? Posses você pode perder, assim como ganhar, né? Mas aquilo que você se constitui, né? Aquilo, dependendo do caso, é mais difícil de se perder. Não que as pessoas não possam mudar, para a gente não cair no essencialismo aqui, né? Mas as pessoas podem mudar, mas tem algo em nós que não dá para tirar, né? Dependendo do caso de pobreza, da riqueza, né? Dos bens, sim, você tem como perder. É uma questão muito forte da sociologia, da sociologia, né? Acho que quando eu cheguei aqui, acho que você estava saindo, eu estava afastado, parece que eu não lembro de te ver muito rápido. Pois é. E aí tem todas as questões aqui, né, das convenções sociais, né? É uma pressão, é uma potência, assim, muito forte, muito forte. Eu estava refletindo, pensando um pouco lembrando do Van Gogh, né? Van Gogh, o Antonin Artaud, que é um teatrólogo francês, que é do teatro seu duplo, o Teatro da Crueldade, ele escreveu uma obra chamada Van Gogh, o suicidado da sociedade, né? Tem o Durkheim que fala sobre suicídio, mas ele vai falar sobre outra perspectiva, e ele vai dizer que a sociedade, já que a gente está, né, pensando aqui no mês de setembro, né, ela leva, né, por vezes ao suicídio, né? O que eu falava na semana passada da sociedade do cansaço, né? Dessa sociedade da alta performance que leva a gente ao cansaço e até a esse grau zero de intensidade que é desejar a própria morte, ou nem desejar mais, não conseguir desejar mais, né? E o Diógenes, ele vai o tempo inteiro de encontro a isso, né? O nomos contra a physis, né? A natureza contra, né, as convenções, né? Ou talvez até a cultura, né? Para não entrar em outros problemas da antropologia que não distinguem, né, natureza e cultura, mas aqui a gente pode fazer isso de maneira didática. Então ele vai romper com isso, né? Com essa pressão, porque é uma pressão muito grande mesmo, né? Do julgamento, né? Do olhar do outro, você se enquadrar, ter que se enquadrar para ser aceito, né? Nós somos animais, como Aristóteles diz, né? Animais políticos, e aí a gente vive, né? Precisa viver em sociedade, mas até que ponto a gente consegue afirmar, né, os nossos desejos, o nosso modo de vida, né, e não ser tragado por essas convenções, por esses modelos, né? É um exercício cotidiano, não é fácil, né? E com certeza, né, a gente enfrentando esses padrões, a gente vai ter uma vida, em uma certa medida, muito restrita, né, que também parte de uma seletividade, né? A gente vai ter, né, a gente vai escolher mais os nossos vínculos, né, sejam eles quais forem, né? A gente vai ser mais seletivo, mas vai ficando cada vez mais difícil de ser, né, de tão popular, né? Então, como um cão também que nem sempre agrada a todo mundo, né? O Diógenes, ele não agradava muita gente, né? Ele incomodava, né? E se incomoda, a gente tem que dar uma atenção. Se incomoda porque deve ter algo aí que é muito, né, potente, que é subversivo, né, que é disruptivo, que é isso que a gente vai pegar na maioria desses filósofos, né? Por que muitos deles foram atacados? O Diógenes, né, essa ideia do cínico, né, de se tornar aquele que é falso, dissimulado, etc., virou o oposto do que era, o cinismo, porque o cinismo era justamente essa relação, né, real entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço, né? A relação entre a palavra e a ação.
acabou que isso foi distorcido. E aí o papel do curso, em muitos momentos eu vou trazer isso de outras formas, a gente vai ter que distorcer, né? Como a ideia da caricatura, que eu acho muito legal, né? Você exagera um pouco o nariz, a orelha e tal, e às vezes é isso, é um pouco exagerado e não é. Tem alguma coisa ali que incomodou, mas incomodou pela potência, só que para os poderes a potência é uma ameaça. Esse tipo de vida é uma ameaça para as convenções. Então, o que você vai tentar fazer é silenciar. Isso que se fez, ao longo da história. Tentativa de silenciar aqueles que questionavam o sistema. E aí, nesse momento hoje, que a gente tem uma possibilidade de produzir discursos em redes sociais, etc., e como se diz, existem uns militantes de redes sociais, você fica ali militando na rede social, fica encerrado ali, fica cada vez mais raro esse movimento da coragem da verdade, que tem a ver com ação. Não basta só ficar assinando petição ou ficar fazendo postagem em rede social, até porque o tempo da rede social, a atenção da rede social é outra, assim. É difícil, até tiveram alguns movimentos, Primavera Estudantil, Occupy Wall Street, que partiram das redes sociais, mas a gente vê hoje como ela foi capturada, assim, como as coisas perdem a sua potência ali. Claro que a gente pode descobrir muita coisa nas redes sociais, mas me parece que para mudar mesmo as condições, eu acho que tem que ser assim, face a face, corpo a corpo, que é isso que a gente perdeu durante a pandemia, e que a gente está tentando reconquistar essa relação de solidariedade, de dádiva. A ideia de dádiva do filósofo é essa, ele não está pedindo muita coisa em troca, ele está pegando ali uma migalha que caiu, mas o que ele dá em troca ali é o pensamento para a vida, para uma vida mais intensiva, mais forte, mais independente. Eu ia continuar sobre o termo cínico, e eu cheguei na metade da explicação, então eu não consegui acompanhar, mas quando a gente é apresentado, quando essa palavra é apresentada a nós, cinismo, ela é como se fosse quase o oposto de transparência. Uma pessoa transparente é uma pessoa que demonstra o que ela é de fato, o que ela quer falar. Uma pessoa transparente. E o cínico é aquele que dissimula, é aquele que não é de verdade. Não sei se você conhece um professor chamado Clóvis de Barros. Sim. Ele tem uma aula falando sobre isso. Ele usa um exemplo que eu acho engraçado. Quando ele era criança, ele não gostava de uma tia dele, mas o pai dele falava para ele falar sempre a verdade. Sempre a verdade. E quando essa tia foi visitá-lo, ele disse que não ia ficar lá, que ela era uma chata, e ele saiu. E aí nesse mesmo dia ele disse que não era, o pai dele disse para ele que ele não podia falar a verdade em todos os momentos. E aí ele teve que aprender a ser um pouco cínico. E a questão porque como você falou sobre o Diógenes, você falou que ele tinha um estilo de vida que ele fazia o que ele queria. Ele era livre, assim dizer. Mas isso que me chocou, porque o cínico é aquele que não é de verdade, mas o Diógenes é. Sim. Exato. Esse é o nome? Luiz. Então, Luiz, eu dizia antes, no grego tem um termo quínicos, que deu origem a cão. Tem a ideia do cão, que o cão ele faz, o cão de rua, ele come na rua, ele faz xixi em qualquer lugar, numa árvore, no poste, ele tem copulações, relações sexuais, enfim, tudo à vista do outro, de maneira pública, dessa saturação do público. No início, o cinismo ele era voltado para isso mesmo, para essa transparência, essa coerência entre ação e palavra. Eu vivia conforme aquilo que se pensava. Com o tempo isso foi sendo distorcido, acabou que virou o oposto. O do cínico é aquele que dissimula, que
não fala a verdade em muitos momentos, né? E aqui tem toda uma questão, né, de quando dizer a verdade, né, em que momento dizer a verdade. É um teste, né, do que a gente vai colocar à prova, porque, como eu disse antes, há um risco também nesse estilo de vida veraz. Agora tem um detalhe, que as pessoas às vezes confundem essa honestidade com ser sem noção. Tem gente que te para na rua e fala, seu cabelo tá feio, tipo, isso é ser sem noção, não é a coragem da verdade, sabe? De questionar coisas que você nem foi, é falta de noção mesmo. Mas é importante salientar, porque tem esse lado e tem um lado também que a pessoa, através da grosseria, né, da tentativa de humilhação do outro, né, da crítica construtiva, ela faz uso dessa, não, eu sou verdadeiro e tal. E tem um certo cuidado, principalmente porque aqui a gente está pensando na Grécia, é assim, é como um modo de vida que por vezes nem estava dizendo respeito à pessoa em si, quando ele questionava, estava questionando as condutas, né? Não era necessariamente algo da pessoa, assim, né, vinculado à pessoa. Eventualmente até teria correspondência, mas era algo muito mais amplo, né, que envolvia essa ideia de será que a gente está vivendo, né, uma vida mais autêntica, né? Tem esse detalhe aí, mas eu acho que há essa ideia, né, da tia chata ou das pessoas que usam dessa verdade para humilhação, para se sentirem superiores. Eu acho que a gente tem que fazer realmente essa distinção do que é, né, essa coragem da verdade, quando aquilo diz respeito à vida. Esse é o critério. O critério é esse, é como se a gente, vamos colocar na mesa, como se fosse assim, uma mesa para a gente ver qual o critério, o crivo, para a gente observar o que seria, né, essa coragem da verdade. O critério isso faz com que a vida seja afirmada, isso faz com que a vida se perpetue no sentido mais amplo da palavra, não só no sentido da conservação do organismo, mas isso proporciona uma vida mais livre, mais aberta e mais feliz para mais pessoas. Esse é um critério, é uma resposta muito vaga, mas é o primeiro critério, né? Porque às vezes a gente vê isso mesmo, né? Alguém que está tentando humilhar o outro porque já se sente para baixo, né? Eu costumo dizer, né, que só puxa para baixo alguém que já está no chão, né? Então tem um certo movimento assim também de fazer uma crítica, de querer fazer com que o outro se sinta mal por inveja, né? Por qualquer outro motivo, né? Mas essa coragem da verdade, ela tem a humildade de reconhecer os seus limites e de se colocar na situação, mas ao mesmo tempo ela é altiva, né? Ela dizer assim, não, eu não vou admitir pouco da vida, a vida, eu quero mais da vida. Então a ideia do filósofo, dessa função assim, de mostrar um estilo de vida diferente, é sempre a favor, né, de mais liberdade, de mais autonomia, de mais invenção, né, mais inventividade, que é a ideia da estética da existência, né, da vida como obra de arte, né, que eles são desses autores. Quando Foucault ele vai estudar sobre a estética da existência, ele volta lá para os gregos, né, vai lá para os estoicos, os epicuristas e os cínicos, né. Esse curso aqui, eu posso até dar algumas referências, né, que eu pesquisei. O último curso do Foucault, que é um filósofo que a gente vai estudar, acho que é a penúltima aula, a gente não vai falar sobre isso, vai falar sobre outros assuntos, mas ele, no último curso, ele já estava com AIDS, já estava perto de morrer, assim, deu aula até bem debilitado. Foi, se não me engano, em 83, quando que ele morreu, 83 para 84, que é o curso chamado A Coragem da Verdade. E ele é todo sobre cinismo, né? É um curso fantástico, assim. Mas ele antes, já desde a Hermenêutica do Sujeito, entre outros livros, ele já estava se voltando para os gregos, né, para fazer o que ele chamava de uma ontologia do presente, ou um diagnóstico do presente. Engraçado, ele vai para a história, mas para compreender o presente. Aí ele vai descobrir coisas que nenhum helenista, nenhum historiador da filosofia grega viu, né, como essa noção mesmo de estética da existência, de cuidado de si, né, da parresia. Ele vai trazer isso junto com Pierre Hadot também, que é um outro pesquisador, de uma maneira muito interessante. E tem outra obra, eu não trouxe, eu não vi quase nada, mas tem uma obra muito boa também, que é Diógenes o Cínico, do Návia. Eu não lembro agora o sobrenome dele, mas alguma coisa Návia, que é uma das melhores obras
sobre cinismo. Tem o Peter Sloterdijk, que acho que é assim que pronuncia, ele tem uma crítica da razão cínica também. Eu tenho em PDF, se alguém tiver interesse eu posso mandar. Mas tem algumas obras, né, inspiradas no cinismo também que são interessantes, né, retomadas hoje também por alguns pesquisadores, né, o Safatli também, o professor da USP, fala alguma coisa também sobre isso, enfim. Que é esse momento, né, como ter uma vida assim, que parece cada vez mais rara, né, com tanta dissimulação nas redes sociais, de postar uma foto, né, como se a sua vida tivesse né, muito bem, enfim, quando você vai ver, na verdade, a pessoa está, né, num atolamento, num buraco afetivo, né, numa vida triste, enfim, né, se sentindo incompleto e tal. Então, é um tema que é válido ainda hoje. E você pode ser veraz, honesto, né, defender uma verdade sem necessariamente ser grosseiro. Claro que o outro, dependendo da condição afetiva do outro, né, do estado de ressentimento, de má consciência, a pessoa pode até se incomodar com isso, né? Mas é um preço. Tem um preço também no cinismo, né? É como eu costumo dizer, né? Essa independência, essa radicalidade, né? Dessa liberdade de expressão, dessa autossuficiência, ela implica num risco, né? É um risco da vida, né? Você risca, que pode virar uma cicatriz ou pode ser uma tatuagem muito bonita, né? A ideia da vida é essa, a gente é marcado por essas experiências, né? Pode virar uma cicatriz ou uma tatuagem, né? Mas isso não está dado de antemão, né? Isso você tem que ir lá experimentar, ver o que acontece para poder ter uma posição sobre isso, né? E aí uma posição totalmente inteiro, né? Diógenes, ele estava inteiro ali na vida, não como Platão, que estava ansiando, né, pelo plano das ideias, enfim, né? Ele estava vivendo e afirmando essa existência. Nesse sentido, né, o filósofo ele não pode difamar a vida, ele está em plena relação com a vida, principalmente os filósofos que a gente vai ver. Tem uma linha vitalista que atravessa todos eles, assim, né? E essa ideia, né, voltando ao Walker, né, por uma vida filosófica. Eu disse aqui antes, né, esse uma não é um modelo, a gente não está falando de modelos aqui, é uma abertura, né? Eu gosto do artigo indefinido porque é uma zona de indeterminação ali, onde você tem uma abertura para se inventar. Então até a própria ideia de uma vida filosófica, ela não está pronta, não é seguir uma receita, né, de bolo, uma regra, não, ela envolve também a nossa implicação com o mundo, com a vida, né, com as situações, né, que dependem única e exclusivamente da gente, né? Tem coisas que só a gente pode fazer, né? E aí, né, de fato, essa estilística da vida, ela em muitos momentos vai levar a gente à solidão, né, mas também momentos de reflexão, né? Você falou muito da reflexão, que é muito legal nessa ideia do refletir, né? Ele dizia, como eu disse antes, que dependendo das convenções, matrimônio, filhos, você não ia conseguir fazer isso, né? Fazer uma crítica ao Sócrates, porque tinha a mulher do Sócrates, a Xantipa, né? Era uma mulher bem instável, assim, né? Bem problemática, e ele dizia que ele não queria encontrar algo parecido, então era melhor o celibatário aqui do que ter que se dedicar àquilo que desviaria ele dessa reflexão aprofundada, né? Desse estilo de vida, né? Mas enfim, apesar de todos os pontos aqui muito radicais, desde aquela noção de máscara, que aqui é literal, né? A pobreza, a humildade, no sentido de que ele não queria poderes, ele tinha Alexandre ali na frente dele, ele falou, só quero o sol, né? E a própria castidade, mesmo com esses movimentos, né, de estímulo individual, mas ainda assim ele vivia tudo isso de maneira muito extrema. No caso, aqui pra gente, a gente pode, né, se aproveitar disso, não, né, literalmente indo morar na rua, num tonel, né, mas de questionar determinadas convenções. Eu acho que esse é um passo importante, porque uma vida filosófica é uma vida perigosa para os poderes, né, para as convenções, né, e para tudo aquilo que
quer aprisionar a nossa vida. Então, a ideia da vida filosófica tem um risco, né? Tem um risco que a gente pode sofrer, mas ao mesmo tempo tem, sei lá, quando se fala do Diógenes, né, que eu disse que era o Sócrates enlouquecido, né, desvairado, é uma maneira de você anular o discurso do outro chamando de louco, né? E esse é louco, né? Ninguém dá atenção. Isso foi feito muito com os filósofos, né? Até o Diógenes ele foi distorcido, mas também silenciado, né? Se fala muito pouco dele. Tem alguns livros de história da filosofia que nem citam o cinismo, né? Então, eu acho que tem uma provocação aqui interessante para a gente repensar mesmo a vida. Eu acho que essa é a ideia. Mas aí, o que mais, gente? É porque, assim, na realidade, o Diógenes falava que para a gente ser humano mesmo, para a gente ser o verdadeiro humano, a gente não precisava de bens materiais. Foi o que ele falou, que ele poderia carregar a casa dele onde ele quisesse. Como um caracol. Como quando ele viu o caracol. Né? Então eu acredito assim, o que ele passou em questão do que o colega falou, entre a riqueza e a pobreza, eu acredito que era isso. Percebe? Porque ele via as pessoas que tinham poder aquisitivo, mas ele via que também eles não tinham nada. Sim. Né? Ao mesmo tempo que eles tinham tanto poder aquisitivo, eles não tinham nada. Porque de um modo, né, eles não tinham tal liberdade que ele propagava, né? E ele tinha essa toda liberdade, que era essa dele ir aonde ele quisesse. Perfeito. Essas noções do ser e do ter, elas foram sempre muito discutidas na filosofia antiga, né? Mas até isso sempre foi revisitado, né? Na escola de Frankfurt, né? Nos desdobramentos, o Erich Fromm, né? Um autor mais voltado para a psicologia, ele sequer tem uma obra dele, Ser e Ter, né? Será que eu sou o que eu tenho? Né? Eu sou identificado, subjetividade a partir das minhas posses, né? É a ideia, né, de consumir para não sumir. Eu tenho que estar consumindo sempre para... ou o que eu tenho vai me dar mais valor no campo social, e eles vão questionar isso, né? Aquilo que eu estava falando antes, né? Do que pode ser tirado da gente ou não, né? Dessa conduta, dessa constituição do caráter, né? Que você, independentemente da situação, aquilo vai continuar. É diferente do que algumas pessoas que, por poder e por posses, né? Elas acabam, enfim, sendo mais fracas, né? Tendo pouca coisa. Só você tirar isso delas e elas dissolvem ali na sua frente. Então, aqui tem uma discussão, uma reflexão que eu acho que ela tem que sempre estar retornando, né? Essa ideia de que por que hoje se valorizam mais as pessoas pelo que elas têm do que pelo que elas são, né? Você vai encontrar, sei lá, é um caso muito comum, né, de pessoas moradoras de rua que acham, sei lá, uma carteira, uma mala com dinheiro e entregam, porque não é delas, né? Só por isso. E por outro lado a gente vê pessoas, né, com muito dinheiro explorando cada vez mais, né? Enfim, então essa ideia do ser e do ter tem alguns problemas, né, de dizer que é uma essência, né? Eu sou isso, não necessariamente, mas a gente até pode encontrar, né, uma pessoa que não tem muita coisa, que está numa condição socioeconômica não menos favorável, mas aí a partir do momento que ela começa a conquistar coisas, ela vai, mostrando características, né, de orgulho, de vaidade, né? Como diz o Paulo Freire, né, quando o oprimido se torna opressor. Isso acontece também. Mas não que as pessoas não possam mudar, mas tem coisas, né, dessa retidão, dessa vida virtuosa, né, da articulação do falar e do fazer, que realmente não tem como, né, você tirar, né, da pessoa. E aí eu acho que para o nosso período, tem um detalhe, a gente vai voltar nos históricos, eu vou falar sobre isso, mas muitos desses filósofos eles estão sendo reatualizados, assim, tem muita gente utilizando até para noções, sei lá, coaches, pessoas do desenvolvimento pessoal, a gente vai falar sobre isso,
né, que tem uns perigos também, né? Tem a distorção do filósofo para aquilo que tenta silenciá-lo, né? Ou inverter o pensamento, né? Tornar o oposto, virar de cabeça para baixo, mas também tem essa ideia de um guarda-chuva para tudo, sabe? Você pode usar o filósofo para qualquer coisa e tem alguns perigos, ou ser mal contextualizado e tal, mas ainda assim a gente pode aproveitar o pensamento independente de uma época. A filosofia ela é extemporânea, por isso que a gente pode, né, olhar para o Diógenes e aquilo pode, né, fazer sentido para a nossa vida, né, de uma certa forma. Então, a filosofia ela não segue essa sequência cronológica e evolutiva dessa atualização do espírito absoluto. Não, a filosofia ela não tem essa... um filósofo do século 3, 4 a.C. é tão atual quanto um filósofo do século 20, 21, tem tanta importância quanto. Mas é isso. O que mais, gente? Ele teve alguma influência já no filósofo? Ele falou da questão da autossuficiência, né? Ser autossuficiente. Teve. Teve Exato. Então, ele foi discípulo de um discípulo do Sócrates, então tem uma certa influência do Sócrates, né, dessa postura, né, apesar de que o Sócrates tivesse casa, esposa, né, ele também tinha um certo estilo de vida ali também, né, um estilo de vida que condiz, né, do pensamento, não vou abrir mão do meu pensamento mesmo que me leve à morte. O Antístenes, né, que foi o mestre dele, né, que era alguém que não aceitava qualquer discípulo, tem até uma história que diz que ele batia na cabeça queria bater com o bastão na cabeça do Diógenes, né, porque o Diógenes ficou enchendo o saco dele. Ele diz assim: não tem madeira tão dura que vai me fazer desistir de ser o seu discípulo. Aí até que o Antístenes aceita o Diógenes como discípulo. Mas essa ideia da autossuficiência é interessante, né? Porque eu gosto muito do exemplo da arte. Quando alguém quer escrever um romance, por exemplo, né? Aí essa pessoa ela vai lá para o meio da floresta, ela vai se isolar do mundo, ela não vai ler mais nada para ela não ser influenciada, para ter uma obra original, né? Independente, digamos assim, né? Eu acho isso, no mínimo, pobre, tosco, porque nós somos de fato contagiados por pensamentos, por afetos, por coisas, né? A gente pode ler um livro e isso pode dar uma ideia para a gente para pintar um quadro, né? Sei lá, você pode assistir uma aula de filosofia e ela pode servir a matemáticos ou a músicos, né? Como tem um texto do Deleuze que fala sobre isso. Então, é pelo contágio, né? Mas esse contágio ele cria uma espécie de relação contra a natura, é uma involução paralela que são seres, elementos e fenômenos diferentes que se encontram, né? E que dessa mistura gera-se um outro elemento, né? Eu gosto muito dos exemplos e tem um desenho chamado Daniel Tigre, quem tem filhos menores ou irmãos, primos, enfim, conhece. E tem uma cena, um episódio do Daniel Tigre, que eu acho muito legal, que o Daniel Tigre, que é um tigre mesmo, está brincando com a amiguinha dele, e aí eles se desentendem porque ele queria brincar de trem, se eu não me engano, e ela queria uma estação espacial. E aí eles não entram num consenso, como é que faz, aí a professora, eu acho, percebe que eles estão discutindo, ela quer saber o que está acontecendo, mas ela não intervém, ela deixa que as crianças se resolvam ali, né? Até que eles chegam num consenso muito especial, que ao invés de um ceder para o outro, eles vão levar em consideração o desejo de ambos e eles vão fazer um trem espacial. Então, um queria brincar de trem e outro de estação espacial, eles conseguiram juntar os dois desejos. É uma influência, é uma certa aliança que é diferente da filiação, né? A filiação é você ir imitando, eu sigo tal religião porque meus parentes seguiam. A ideia da filiação é da imitação. A aliança não, é você se juntar, no sentido mais amplo da aliança aqui, e você criar algo de novo, né? Então tem, como a gente comumente chama, influência, né? Os contágios, a gente
assediado, tocado, atravessado pelos movimentos do mundo, pelos estímulos do mundo, isso pode levar a gente a querer fazer outra coisa, né? Então, claro que existe plágio, existem as pessoas que reproduzem, mas mesmo você tendo contato e acesso com o mundo, você pode criar alguma coisa nova, né? É que nem produzir alguma obra, assim, você vai escrever um texto, né? Uma monografia, uma dissertação, uma tese, você vai dialogar ali com autores e isso não quer dizer que a sua pesquisa não seja original, né? Você pode trazer a partir desses autores, né, um desdobramento e trazer algo que não foi dito por eles, né? Aquilo que estava nas entrelinhas, digamos assim, né? O Deleuze ele tem uma citação muito curiosa, né? Vai ser a última aula. Ele diz que o filósofo ele faz um filho enrabando o outro filósofo por trás, e esse filho vai ser um monstro, porque não tem como você gerar um filho assim, né? Mas é um monstro por isso, porque é como se fosse um encontro de dois filósofos em que se gerasse uma outra coisa, né? Algo que não estava dito, né? Como se fosse aquilo que está nas entrelinhas, que é a invenção, né? O Bob Dylan, ele diz, eu dei o exemplo do Bob Dylan aqui na semana passada, eu nem me lembro mais tantas aulas, mas o Bob Dylan, ele diz, né, que roubar não é imitar, copiar ou fazer como, mas é inventar. E tem um vídeo do Bob Dylan que ele pega uns cartazes assim, e ele vai misturando as palavras e ele vai montando praticamente um poema ali, pegando palavras que já existem, né? A ideia do dadaísmo, por exemplo. Então, mesmo que a gente tenha influências, alianças, intercessores, né, você pode sim criar algo de novo. Então, mesmo ele tendo sido discípulo, tendo tido uma certa influência do Sócrates, existe algo de original nele, assim, de autêntico nele, mesmo com influência, né? É algo que é singular. Mas a pergunta é boa. Porque o senhor deu exemplo sobre que ninguém fica rico sozinho, né? Ah, sim. De alguma forma, sim. Perfeito. Porque são encontros, né? Exato. A gente tem encontros. Só que a gente tem mais encontros, ou melhor, o que a gente tem de menos é encontro com pessoas. A gente se encontra com livros, com músicas, né, com ideias, com teorias, tudo isso é encontro, né? A gente vai se encontrando. E dependendo do encontro, isso pode deixar a gente mais forte, né? Como o Spinoza diz, né? A gente vai ver Spinoza também. A partir dos meus encontros eu vou ficando mais forte ou mais fraco, né? Mas de fato são os encontros que potencializam a nossa vida, né? Então não tem como você se fechar, né? Nós somos seres de conexão, né? Somos seres apaixonados. A ideia de patos, de ser afetado, o ser afetado não é um problema, né? Muitos filósofos negaram as paixões. A gente vai ter que qualificar as paixões, a gente vai fazer isso depois, né? Mas a gente é como se fosse uma onda que pega a gente, ou uma vassoura de bruxa, né? Enfim, um impulso que te toma assim, que você vai, né? Quantas vezes, às vezes a gente acorda e faz alguma coisa, tem alguma coisa diferente, a gente se empolga com aquilo, né? Isso é um encontro que, né, te comove, né? te mobiliza. Então, a grande questão é a gente saber assim, como estar disponível para os melhores encontros, né? Para escolher aquilo que vai me deixar melhor, porque tem coisas que deixam a gente para baixo mesmo, né? Você liga a televisão e você ouve um monte de notícia terrível, aquilo ali é para produzir tristeza, para produzir mesmo, né, desânimo, não é à toa. Ainda mais naqueles horários de manhã, quando você está saindo do trabalho, ou da escola, né, saindo de casa, indo para a escola, trabalho, meio-dia, você volta para almoçar, enfim, e à noite, são os horários desses programas, principalmente os sensacionalistas, né, que produzem na gente medo, paranoia, né, tristeza, né, basicamente isso, não é à toa. Então a gente tem que se cuidar, né. Isso aqui acho que é o Spinoza. Essa ideia de diga-me com quem tu andas, que te direis quem és, não cabe nem para o Diógenes, porque ele andava com muita gente, né? Estava ali, né, no meio de prostitutas, de estrangeiros que não tinham liberdades políticas na Grécia Antiga, né? Os estrangeiros eram os metecos, eles não tinham
a participação política, né, na democracia grega. Eles até tinham liberdades econômicas, eles podiam enriquecer, mas politicamente eles não podiam participar. Então ele estava envolvido ali com todo mundo, ele inclusive deu aula num local, né, num certo ginásio que era para estrangeiros, quando ele foi para Corinto. Lembra que eu falei com vocês que ele escolheu uma pessoa, né, como se ele que estivesse escolhendo não a pessoa, uma altivez aqui, ele foi para Corinto, que dizem que foi ali que provavelmente ele encontrou com Alexandre, né, e ele ali, né, ficou a vida dele toda, né, cuidando dos filhos desse que ele escolheu, né. Então, voltando para esse assunto, né, é importante a gente saber, né, não é só com quem você está, mas o uso que você faz daquilo. A grande questão é o uso. Ele dizia que ele estava ali, né, como um raio de sol, uma luz que entra, né, na privada, e mesmo assim ela não se suja, né. Esse é um movimento interessante, porque senão a gente cai nessa onda da segregação social, não me misturo, né, enfim, tem outros problemas. Então, ele andava com os renegados, era marginal, né, no sentido, né, de viver à margem da sociedade, não só de viver, de estar à margem, mas de se colocar à margem. Por isso que é ativo, é real, ele se colocava, não é uma condição, uma contingência, um acidente, eu estou pobre, não, ele se colocou nessa posição, ele teve oportunidade, né, mas ele não quis, né, ele quis a autonomia dele, né, uma vida mais libertária. Claro. Eu acho que estava questionando assim, como ser cínico e muito cínico, mas não no sentido de que nem você falou, né, que vivemos com os outros e eu sou correto nesse sentido, mas no sentido que seria exatamente isso, seria você pensar exatamente como talvez o Diógenes pensou que ele viveu no momento que eu vivei, no sentido de aceitar a própria natureza, no sentido da gente não negar quem somos e também não pensar tanto nessa diferenciação entre como a gente comumente já ocorre nessa relação entre o animal, que são os animais, nós somos seres humanos, mas nós, né, fazer essa diferenciação. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu andava muito com meninos, porque eram as minhas amizades, as pessoas que moravam na minha rua. E, de certa forma, isso gerava um mal-estar, não só para os vizinhos da rua, né, não para a minha família, porque, de certa forma, não rolava estranhamento, mas isso causava sempre como uma mulher, ela, né, então, assim, eu acredito que nesse sentido eu estaria buscando a minha desonra no sentido de que andar com aquelas pessoas me fazia bem, e em nenhum momento eu deixei de estar com essas pessoas por causa disso. Então, eu acredito que pensar, não sem vergonha a respeitar o que você usa, buscar essa desonra, não necessariamente nesse sentido de como a gente classifica, como entende essa distância e tal, certo? De pessoas para determinados locais, ser um militante nesse sentido de não negar a sua verdade, não abrir mão da sua verdade, e trazendo essa coisa acho que de toda a discussão que chamou mais a minha atenção, que talvez me goste essa coisa de coragem de verdade, porque ter coragem de verdade é difícil realmente. Eu acho que é isso, contemporâneo, assim, hoje recentemente, acho que é isso que tem impactado tanto essa coisa da crise das identidades, de você não saber quem você é, de você não aceitar, de você querer uma coisa e ter que fazer outra coisa, esses conflitos. Sim, perfeito. Ótimo comentário. Essa ideia, né, da coragem da verdade, quando a gente pensa, né, será que eu suporto a verdade? O primeiro movimento é o espelho, é o espelhamento, né, é o olhar para si. E é por isso que a gente vê cada vez mais as pessoas olhando, como ditado, né? A grama do vizinho é mais bonita, ou sempre olhando para o outro, seja para julgar, para invejar, para criticar, né? Cada vez mais com as redes sociais, né, tem essa exposição, espetáculo da vida, fica cada vez mais difícil, né, de você encarar mesmo, né, as suas questões, né? É uma coragem, né, isso, de suportar, não só falar a verdade, mas ouvir a verdade. Também não no sentido do humilde que aceita qualquer coisa, não é isso, é mais profundo ainda, mas de tomar isso como um
processo, né? Um fluxo que você está ali envolvido, né? Constituindo e sendo constituído ao mesmo tempo. Né? Para isso tudo tem que haver coragem, né? E hoje o que a gente percebe com frequência é que isso está ficando cada vez mais difícil, né? Como eu falei bastante na primeira aula, é notório assim, que a gente vê como as pessoas elas estão com dificuldade, né? Dificuldade de relacionamento, de se relacionar com o outro, dificuldades de lidar com sentimentos, com as emoções, assim, geralmente voltando para o lado da violência, da agressividade, né? Do distrato com o outro, né? Do desafeto, do desencontro com o outro. Isso está me chamando muita atenção, né? E isso envolve também esse cuidado de si que requer coragem, né? Enfim. Mas a coragem, vale ressaltar, ela não desconsidera a prudência, porque, por exemplo, a gente está falando num contexto agora, né, político mesmo, muito delicado, né? Dependendo do caso, ele é muito delicado. Então a coragem, o próprio Aristóteles ele vai dizer isso quando ele vai falar sobre a justa medida, né? O justo meio termo entre dois extremos, né? Ele vai dizer que o meio termo é a virtude, os extremos seriam os vícios, né? O excesso ou a falta. Então, por exemplo, não é coragem você ir para um bairro que tem toque de recolher e que tem tiroteio. Isso não é coragem, isso é imprudência, né? Então, a coragem, ela tem uma precisão, é como se fosse uma estratégia, você tem que saber o momento de colocar. Às vezes você vai colocar uma situação, fazer polêmica em rede social, tem tanta coisa, eu particularmente não sou muito afeito a ficar discutindo em rede social, sabe? Eu não acho que rende, por vários motivos, né? Mas às vezes você despende uma energia, um tempo ali para uma coisa que vai ser engolida ali né? Você vai descendo ali os feeds que chama, né? Então, a coragem também ela tem que ser colocada como estratégia, né? No sentido mais rico político, assim, no momento adequado, né? Em condições adequadas, para pensar também em proposições, né? Mas principalmente questionar aquilo que as pessoas não estão querendo ver. Às vezes elas não veem porque não conseguem, é porque não querem, porque isso envolve vantagens, isso envolve muita dor, muito o trabalho, né? De produção de si, né? Porque nos gregos, né, a ascese tem a ver com uma espécie de exercício, né? Não tem nada a ver com não fazer ou não se envolver, não se implicar. Você tem que estar ali em atividade, né, em produção de si. Então não é uma passividade, né? Tem algo que é ativo e afirmativo na vida, mas para isso de fato, né, você tem que ter uma força, né, uma afirmação que não vai sucumbir, né? Porque quando a gente começa a se afirmar, a ter uma vida mais autêntica, podem ter certeza que vão tentar puxar o tapete, fazer críticas, né? Mas você não é mais como era antigamente, né? Coisas do tipo, né? Quando aparece um feixe, né? uma certa independência, um feixe de luz, assim, as pessoas vão tentar tirar você do caminho, né? Isso é mais uma vez o Nietzsche, ele diz, quando você você tem um direcionamento, né? Uma linha reta, vão tentar te, né? Desviar. E quando você tem uma vida assim, né? De coragem, de autenticidade, de independência, de autossuficiência, a tendência é que isso aconteça com frequência, faz parte. Se não estiver acontecendo, tem um problema aí, né? Porque a gente olha para a sociedade e vê que ela está com valores muito frágeis, né? Falsidade, hipocrisia, como eu dizia no início, né? A ideia do cinismo é esse, é de questionar esses valores, né? A hipocrisia, a falsidade, né? E o valor desses valores. Será que isso realmente vale? Como você estava falando, né? Às vezes tem coisas, mas o que vale em si a pessoa? Enfim, é isso. 9 horas. Acho que tá bom, né? Por hoje. Deixa eu parar aqui.